Olá, eu sou Ruth Ginsburg, eu sou professora titular da disciplina de Pediatria Neonatal aqui da escola e falar sobre a escola, agora eu vou me emocionar, que a minha vida é a paixão de tudo, é muito legal, né? Então eu acho que tentando começar a contar um pouco, eu venho de meus avós são imigrantes, né? Uma família judaica. Meus avós fizeram e refizeram a vida de uma maneira impressionante num país no qual eles não dominavam nada, né? Eles vieram da Polônia e da Rússia e eles criaram meus pais, né? Do lado do meu pai e do lado da minha mãe. E minha mãe é física e meu pai, na realidade, era uma ovelha negra que não conseguiu completar os estudos e depois foi um dos grandes intelectuais brasileiros. Então ele foi autodidata, ele se tornou, sem ensino médio, sem nada, professor titular de estética teatral da USP e tinha uma editora. Então eu venho de uma família bastante intelectualizada, que as preocupações em termos das humanidades sempre foram o foco principal da minha casa, e o livro, como em qualquer família judaica, né, em que a escrita e a leitura são coisas fundamentais, sempre foram extremamente valorizados. Eu fui sempre boa aluna, como meus amigos aqui da escola brincavam, meio nerd, diria hoje. E a gente sempre achou que eu iria para a área de humanas, trabalhar na editora eventualmente com meu pai. Eu adorava história, adorava literatura. Infelizmente, como médica, hoje eu leio muito menos do que eu gostaria. Eu adoro ainda artes, e principalmente pintura moderna e essas coisas. E a gente achou que... Sempre achei que iria para essa área. Mas, ao mesmo tempo, eu me lembro do meu avô sempre dizendo que queria um filho médico. Ele não teve um filho, ele teve duas filhas, né? Minha mãe e minha tia. E a medicina sempre foi muito valorizada dentro da sociedade como um todo. E óbvio que nas casas dessas famílias imigrantes era a mais ter alguém médico. Então, acho que isso... uma questão pessoal de mostrar que eu podia, sempre foi, né, muito competitivo e me fez escolher medicina. Não dizer que eu queria ser médica desde pequena seria mentira, né? Eu acho que eu escolhi mais por uma demonstração de dizer que eu realmente podia passar e que eu era, vamos dizer, podia andar nas minhas próprias pernas, vindo de uma família com uma força intelectual tão forte que eu não precisaria deles, que eu poderia andar com minhas próprias pernas. E o primeiro baque, e todos os meus amigos vão rir porque eles me gozam até hoje, assim, minha mãe era professora de física na USP, meu pai era professor da USP e eu queria entrar na USP, que era o máximo, né? Então, quando eu não entrei na USP, entrei muito bem na escola, na época era o CECEM ainda, e eu entrei na primeira lista, nos primeiros lugares, como eu achava que eu devia fazer, né? E não entrei na USP, fiquei assim, acho que fui a terceira, entrei na Unicamp, na época era USP e Unicamp na mesma coisa, eu achei que era o fim do mundo. E eu me lembro de chorar horas e horas, né? E eu só posso dizer, e acho que todo mundo que me conhece sabe que foi a melhor coisa que me aconteceu na vida, né? Não entrar numa escola ou numa faculdade, que eu posso dizer que era muito mais hierarquizada, com postos muito mais bem, vamos dizer, colocados em termos do que você pode, do que você não pode, os degraus a subir, e entrar numa escola que absolutamente democrática no sentido da diversidade, se é que a gente pode dizer isso, porque na época a diversidade não era tão grande, né? Realmente quem entrava
eram, assim, principalmente famílias que podiam ter dado uma educação melhor para os seus filhos, não é? Então, assim, a gente, para entrar numa escola pública, vinha de escolas privadas, na grande maioria, não todos, mas muito mais diverso do que eu jamais havia experimentado, porque eu vinha, vamos dizer, de uma família judaica, que muito inserida na comunidade judaica e muito dentro daquele grupo da comunidade judaica, entre família, amigos, embora eu tivesse feito um colégio no Objetivo, mas eu vinha de uma escola judaica, basicamente. Então, assim, a escola foi entrar na escola depois desse primeiro momento de choro, foi uma coisa incrivelmente legal. Quando eu cheguei, quando eu vi, quando teve, na época tinha toda a questão dos calouros, né, que hoje eu acredito e concordo que não possa ter a violência, não é? Mas aquele rito de passagem, a gente está junto, a gente estava lá, no que à época era o Clóvis Salgado, né, no edifício de ciências biomédicas, no último andar, que era o anfiteatro, e ficar ouvindo a batucada embaixo, esperando a gente, morrendo de medo de descer. São coisas que uniam a gente e que tinham uma festa inteira, não é? E, ao mesmo tempo, como eu falei antes, acho que a questão de uma escola diversa, onde a mulher tinha voz no próprio hino, que a gente berra, que agora é coisa para menina, né? E a gente berrava com muita força, que era coisa para menina. Meus amigos, meus melhores amigos até hoje, né? E acho que a gente faz amigos para a vida. Por exemplo, apesar de eu ter vindo de uma escola judaica, ter uma família muito inserida na comunidade, e conhecer essas pessoas desde que eu nasci, meus amigos são os da faculdade, né? Até hoje. E assim, então era um grupo que tinha negro, orientais, eu judia, tinha tudo, que era uma coisa que não tinha antes na minha vida, né? Então, encontrar essa diversidade e um carinho dos professores, onde a gente podia falar, acho que com certa liberdade, eu não me lembro de ser reprimida, ou de ser com raríssimas exceções, foi uma coisa que abriu a minha vida, abriu o meu horizonte e deixou marcas até hoje. Então, eu sempre brinco, né, voltando para esse ponto inicial, que a melhor coisa que aconteceu na minha vida foi ter entrado na escola, seja do ponto de vista profissional e pessoal. Porque a escola me deu amigos, me deu segurança para ser quem eu queria e me deu, do ponto de vista profissional, uma condição de desenvolver o que eu gostaria de desenvolver, que eu acho que não teria sido possível em outros lugares, não é? A inserção foi rápida. Então, assim, aquele primeiro ano foi um ano de descoberta, né, de quem eu era, assim, de uma menina nerd brincando, né? Mas fechada dentro de um grupo muito restrito, né? E com muita coisa assim, vamos dizer, como começando a me tornar uma mulher, mas muito mal resolvida, né? A escola abriu a possibilidade de eu me enxergar como mulher, de eu encontrar pessoas, de eu começar a namorar, e de eu começar a achar o que eu queria dentro daquilo. E eu acho que o fato da escola ser uma escola clínica, né, que ensina a pensar, foi fundamental na minha carreira. E assim, eu digo, por exemplo, desses anos de escola, além... Óbvio, está cheio de histórias, eu acho que até o João Alessio contou muitas delas, que é da minha turma, então eu sou formada na turma de 82, uma turma bastante forte, com muita gente que está dando os depoimentos aqui também, mas é assim, que a gente tinha uma relação muito legal, assim, nos anos que também eu acho que vale a pena dizer que eram a saída da ditadura, não é? A gente pegou o fim da saída, vamos dizer, da saída da ditadura aqui nos primeiros anos de escola, e então, assim, parecia que o mundo estava se abrindo à nossa frente, tanto em termos
do ponto de vista político também, né? Então, essa liberdade que a gente encontrava nas relações na escola estavam dentro de uma liberdade que começava a aparecer na sociedade como um todo e um sonho de um Brasil melhor fortemente impingido. A gente estava sendo formado para fazer um Brasil melhor, um Brasil mais igual, um Brasil com melhores oportunidades para todos, que, assim, acho que até isso eu vou chorar de novo, infelizmente não se concretizou, não é? Então, nesse sentido, eu tenho muita tristeza, porque nós fomos uma geração que achou que era possível chegar lá. E hoje, por exemplo, eu vejo na minha área, que eu sou neonatologista, eu acho que os lapsos são maiores. O gap entre o que a gente faz e o que existe fora é maior, não é? O sistema público não dá conta do ponto de vista de equidade, de oferecer igualdade para todo mundo, não é? Então, mas a gente é uma geração que achou que isso era possível. E a gente vivia nesse clima e acho que, nesse sentido, uma mulher judia, nessa coisa, encontrou assim, um campo fértil para crescer e para mostrar que podia ser quem ela achava timidamente que era. Apesar das pessoas não acharem, eu sempre fui muito tímida do ponto de vista, vamos dizer, acho que mais de relacionamento social. Na hora que entra a questão profissional, eu não sou tímida mesmo, eu vou em frente, eu faço o que eu acho, mas do ponto de vista social me ajudou a formar, e aí eu volto a dizer, enquanto mulher, não é? E mulher profissional. Então foram anos assim incríveis, meus melhores e grandes amigos estão ali, como acho que vale a pena citar, o Ronaldo, que é presidente da SPDM, o Roberto, que hoje é professor de Direito na Faculdade de São Francisco e fez neurocirurgia aqui, a Edna Koga, que é uma das principais pessoas do Grupo Cochrane, o Laércio, que é o melhor urologista que eu já vi, a Fanny, que é uma agitadora e uma reumato bárbara, a Shirley Pinhatari, que é também um nome importante do otorrino brasileiro. Então, assim, este meu grupinho de amigos, a Kátia, que trabalha no Santa Marcelina em transplantes, esse grupo de amigos, ele é o meu melhor grupo de amigos até hoje. Então, dentro desse processo da escola, eu diria que uma das coisas que eu mais amei na vida foram fazer os grandes organogramas do professor Saad. Eu não sei se isso ainda existe hoje, mas a gente pegava uma folha de papel ao maço desse tamanho e tinha que partir da onde a doença vinha, do agente etiológico, ia fazendo quadradinhos, né, os organogramas, até todo o quadro clínico, como era a evolução da doença. E eu amava fazer isso, eu adorava fazer, porque assim, era o raciocínio clínico colocado no papel ao maço na época. Grandes professores marcaram a gente em todo o percurso, mas eu acho que como um todo, o que eu diria dos 6 anos de escola foi que a escola ensina a pensar. Ela não fecha um diagnóstico, ela não fecha um caminho, ela abre os caminhos para você pensar e chegar aonde você quer. Eu acho que isso marca a gente fortemente em qualquer especialidade que a gente faça. Quando eu estava acabando, eu estava muito em dúvida do que eu gostaria de fazer. Eu brinco que a coisa que eu menos gosto quando eu vou fazer uma entrevista são, como pediatra, são mulheres, na maior parte das vezes falam, eu queria isso desde que eu nasci, desde que eu era menininha, desde que eu brincava com boneca. Eu nunca pensei em ser pediatra, eu escolhi pediatria, eu não tenho certeza muito bem por quê, mas eu acho que a faixa era mais lúdica, o contato com as crianças eu sempre gostei e o cuidado com a família eu gostei. Quando eu entrei na residência, eu entrei aqui, eu entrei na USP, no servidor, foram os 3 que eu fiz na época, e eu também não tive dúvida que eu queria ficar aqui, né? E assim, aí acho que agora como boa epemista, né?
Foi com prazer quando eu fui desistir da vaga da USP. Falei, eu não quero, agora eu não quero. Eu quis, mas agora eu não quero. Eu quero a escola. E os 2 anos, na época eram 2 anos de residência de pediatria, também foram extremamente enriquecedores. E uma coisa engraçada, né, que eu acho que vale contar, é que quando eu acabei a prova de residência, eram testes, eu fiz tão rápido, e eu detesto ficar revendo, e eu fiz tão rápido que eu saí e a Jandira Mazur estava esperando a gente, ela foi nossa paraninfa, né, uma pessoa muito querida, e eu saí, ela estava na porta, eu fui uma das primeiras, e eu caí nos prantos falando que eu não li, que não era possível que eu tinha feito tão rápido a prova. E eu chorava, chorava, e ela tentava me acalmar, né? Então, ver o nível de relação que a gente tinha com os professores. Eu entrei bem. Na entrevista, isso eu me lembro como uma coisa um pouco negativa, né? A entrevista, uma das pessoas riu quando eu falei que eu queria fazer academia, que eu queria continuar na escola. Falou, você acha que é fácil? Mas, de certa forma, era o caminho que estava escrito, né? No sentido de que eu vim de uma casa de professores. E era o que eu gostaria de fazer. Eu adoro a clínica, eu adoro os bebês, eu adoro a terapia intensiva, embora eu seja péssima com as mãos. Sempre fui insegura, assim, eu não tenho boa habilidade manual, detestava instrumentar, porque eu sempre dou errado, do lado errado, da coisa errada, nunca gostei de nada disso. E em UTI neonatal, que é o que eu faço, precisa, né, um pouco de mão. Você precisa entubar uma criança pequena, você precisa cateterizar, você precisa... Então, esses procedimentos sempre foram e continuam sendo um desafio. Agora, não é? Eu brinco que eu tenho pavor de estar sozinha num lugar, mesmo sendo professora titular, dando um monte de ordens, até fica mais fácil, porque você dá ordem, né? Mas eu tenho que fazer. Agora, se eu tiver que encarar, fazer sozinha, esta insegurança sempre persistiu. Mas, assim, então a escolha da pediatria foi uma escolha, vamos dizer, sem um pensamento muito forte do porquê eu queria. Na verdade, eu, de certa forma, fugi de uma coisa que acho que seria mais natural para mim, que seria a psiquiatria, por causa de lidar com todas as questões, vamos dizer, toda a parte de filosofia, psicologia, um grupo psicanalítico que sempre me envolveu, não é? Mas eu não queria isso, eu queria ser médica, assim, no sentido da clínica, etc. E então eu escolhi a pediatria. No fim da pediatria eu fiquei muito em dúvida se eu não queria fazer pediatria social, porque eu sempre gostei, mas alguma coisa me chamava e até hoje eu não consigo. Eu acho que uma parte do que me chamou muito foi meu irmão, que tem um problema bastante sério e provavelmente ligado a uma asfixia de parto. Eu acho que isso, mesmo meio inconscientemente, me levou ao caminho que eu trilhei. E saindo da residência, no ano seguinte eu tinha feito mestrado e eu queria, porque eu queria ir para fora. E aí eu fui para um hospital ligado a Cornell, na época, em Nova York. E foram 2 anos assim, que eu mostrei que eu tinha condição clínica, que eu podia fazer aquilo que eu queria, e que eu podia viver sozinha e que eu podia curtir assim. Acho que eu recomendo a qualquer um. Eu não digo que é fácil, mas assim, numa grande cidade como Nova York, poder ver os balés, ver os museus, ver o teatro, assim, viver Nova York. Isso me trouxe, assim, acho que uma bagagem, uma segurança enormes. Eu voltei realmente uma intensivista pediátrica neonatal. Quando eu voltei, a gente mudou o modo de fazer as coisas na nossa UTI. E eu comecei a trabalhar numa área que era muito nova aqui e que me incomodava. Mesmo nos Estados Unidos, eu tinha uma filipina
uma assistant, né? Ela cuidava da gente e falava assim, bebê não sente dor, com aquele sotaque típico filipino, no pain, no pain. Eu falava que as crianças eram imaturas para sentir dor, e isso em 1988, né? Que estava começando a sair os primeiros trabalhos, olha como é recente, né? Dizendo que bebê sentia dor. Então, eu, a seguir, fiz meu doutorado com dor, não é? E acho que assim, tive, sem falsa modéstia, eu não gosto muito de ficar falando que a gente mudou, não mudou, mas eu acho que, assim, todo o trabalho com dor aqui no Brasil foi iniciado por mim e a gente mudou o panorama nesse sentido da importância da dor, não é? Também, nesse momento, estavam começando os primeiros cursos de reanimação em simulação e a gente começou no Brasil, aqui na escola, a fazer o curso de reanimação, que hoje eu coordeno junto com a Fernanda no Brasil e tem quase 130 mil pessoas treinadas. Este começo foi aqui, né? Então, a escola, na volta, eu já tinha o mestrado, eu fiz o doutorado em 93, e me deu condições de fazer a terapia intensiva, trabalhar com dor e começar esse trabalho com reanimação, que é uma coisa nacional, reconhecida internacionalmente, e hoje eu faço parte do grupo que dita as condutas no mundo, né? Então, assim, quer dizer, a escola deu espaço para isso, não fosse a escola eu não teria espaço para isso, e deu espaço para fazer o que eu quisesse. Então, assim, me permitiu todo o desenvolvimento acadêmico. Eu fui contratada como docente ainda quando eu estava nos Estados Unidos. Então, eu voltei para fazer o concurso e depois eu assumi como docente. Fiz o doutorado. A seguir, o doutorado foi em 93. Pouco tempo depois, 5, 6 anos, já estava preparando a livre docência, então eu fui rápida, eu comecei a publicar, comecei a fazer e comecei a aprender. A gente aprendia sozinho, né? Com um grupo da neonatologia que é maravilhoso e que eu citaria, lógico que o Dr. Benjamin Koppelman sempre me deu força para ir para frente. Ele nunca, vamos dizer, ele nunca bloqueou nada, ele sempre deu ânimo e sempre deu um back político para ir para frente. Mas meus grandes companheiros assim foram a Maria Fernanda Branco de Almeida e o Milton Miyoshi, né? Além da professora Amélia, que já se aposentou. E eu diria que esses foram as principais pessoas que deram força aqui na escola para que a gente fosse adiante. E hoje a gente tem, eu diria que o melhor grupo de neonatologia do Brasil. A gente coordena o programa de reanimação do Brasil, a gente coordena a rede brasileira de pesquisas, a gente está inserido internacionalmente, e isso porque a escola deu condições. Mas, né, eu acho que tem uma nota triste nisso, que é a questão do hospital. E cada minuto deste hospital, com todo o apoio que a gente sempre teve de todas as diretorias, a gente briga que nem Dom Quixote, às vezes eu me sinto que nem Dom Quixote com os moinhos de vento. Todo dia falta isso, todo dia falta aquilo, todo dia é um problema atrás do outro e que a gente tem que superar. E a gente só fez essa disciplina crescer e ter uma UTI decente porque a gente tem gente que briga e se mata a cada segundo. Então, eu ainda tenho um sonho, que é um sonho que está longe de estar perto. Não só de ter a melhor formação de neonatologistas, mas de ter a melhor UTI do país, pública, não é? E com condições mínimas para que a gente trabalhe, sem essa briga diária. Eu gostaria, diferente do que eu falei no começo, de que a gente fosse a primeira opção. Mas para a gente ser a primeira opção, a gente precisa ter um hospital melhor, não é? E dentro disso eu acho que há um esforço enorme de um grupo grande de pessoas, dizer que não há um esforço de toda a SPDM, de toda a diretoria da escola, seria absolutamente injusto, mas a gente precisa de um hospital
que torne a gente a primeira opção e que pareie com o que a gente faz na academia, que a gente publica, que a gente faz, que a gente vai, mas a gente se mata para prestar uma assistência minimamente decente, mas a gente precisa mais. Então, se eu ainda tenho um sonho, é que a gente tenha uma UTI neonatal à altura da gente ser o melhor grupo que ensina neonatologia no país. E que a gente seja a primeira opção em neonatologia, por que a gente não é? Óbvio, tem uma questão de grife, não é? Isso, o nome USP é um nome forte, não tem como não ser, não é? É um trabalho incrível que a USP faz. Hoje a gente tem amigos em todos esses lugares, mas eu gostaria que a gente fosse competitivo em termos de atuação hospitalar. Eu acho que é difícil falar isso numa coisa comemorativa e bonita, mas também faz parte, né? Ao mesmo tempo que a escola deu condições para eu ser uma professora titular, e eu também gostaria de falar isso, isso mostra que a meritocracia tem vez aqui. Eu competi com 2 pessoas bárbaras que eu amo no titular, ainda foi um dos últimos titulares que você brigava pelo posto, não era uma ascensão de carreira quando eu fiz em 2006, acho que foi o último grupo forte desses que fez o titular, vamos dizer, competitivo. E eu competi com 2 professores meus maravilhosos, incríveis, não é? E a banca achou que eu fui melhor, não é? Então uma mulher judia, né? Competindo com 2 homens mais velhos, todos igualmente com seus méritos, mas mostra que a escola não tinha viés ou não eram cartas marcadas. Porque, inclusive, uma das pessoas, na época, trabalhava no grupo do reitor. Né? Então, assim, mostra que as cartas não estavam marcadas e que a gente tinha condições de competir em igualdade. Então, essa questão de que sempre a gente fazia mais do que a geração seguinte é uma falácia. Eu acho que cada grupo tem os seus desafios e dentro desses desafios eu só acho que nós, enquanto presente, temos que fazer mais força para atrair os jovens a ficarem e encararem os próximos desafios e fazerem dessa escola uma escola viva e uma escola de futuro, que se apoia no ombro de gigantes, que é o nosso passado, mas a escola tem que olhar para frente e não para trás. E os jovens têm que estar com a gente para a gente fazer isso. Então não desanimem, vamos em frente.